Infelizmente, a habilidade de silenciar foi esquecida em nosso mundo agitado, onde o ruído e a conversa estão sempre presentes. Mas o que ocorreria se os instantes em que decidimos não falar fossem tão impactantes quanto aqueles em que nos comunicamos? Com que frequência refletimos sobre o significado do nosso silêncio? O estoicismo é uma filosofia antiga que ensina as pessoas a se controlarem por meio da razão e da força emocional. É uma excelente maneira de aprender quando é o momento de falar. Zenão, o fundador do estoicismo, afirmou: é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Este sábio ditado levanta uma questão crucial: quantas vezes nos sentimos mal por falarmos apressadamente ou com raiva? O estoicismo não apenas nos orienta a evitar ações, mas também nos convida a usar o silêncio como uma ferramenta para o crescimento e a serenidade. Imagine encarar os desafios da vida com a calma confiança de que seu silêncio expressa mais do que qualquer palavra poderia transmitir. A filosofia estoica ensina que o silêncio não é meramente a falta de fala, mas uma resposta profundamente sentida que foi cuidadosamente escolhida. É uma força ativa e poderosa, um plano que pode auxiliar na resolução de desavenças, nos proteger de danos e nos ajudar a compreender. Mas quando devemos realmente adotar o silêncio? Juntos, iremos explorar 9 momentos-chave em que optar pelo silêncio não é apenas sensato, mas também transformador. À medida que nos aprofundamos nessas lições, considere como a prática do silêncio estoico pode alterar a maneira como você interage com os outros e com sua própria paz de espírito. E se você pudesse encerrar uma discussão acalorada com um silêncio calmo e controlado, ao invés de palavras cortantes? O que um silêncio poderia ajudá-lo a expressar sobre seus sentimentos e pensamentos? Junte-se a nós enquanto exploramos os momentos significativos para permanecer em silêncio e permitir que o conhecimento estoico nos conduza. Está preparado para descobrir mais sobre a sabedoria profunda do estoicismo? Deixe um comentário antes de embarcar em sua jornada, se inscreva no canal e ative o sininho. Número 1. Quando você é criticado injustamente. Segundo a filosofia estoica, ser criticado injustamente representa uma oportunidade única para se fortalecer e demonstrar integridade. As principais ideias por trás desse conhecimento antigo incluem: o imperador Marco Aurélio declarou que, se algo externo a você o incomoda, não é a coisa em si que está ferindo, mas a forma como você a interpreta. Ele também mencionou que você pode mudar sua percepção sobre qualquer situação a qualquer momento. A percepção sugere que o que nos aflige a respeito da crítica não é a crítica em si, mas a maneira como a percebemos e respondemos a ela. Reflita sobre isso. Como mudar sua visão da crítica pode torná-lo mais resiliente? Você consegue recordar um momento em que se manteve sereno diante de críticas injustas que mudaram o resultado? Por exemplo, se você está liderando um projeto no trabalho e seu chefe o critica severamente, uma resposta estoica seria ouvir o feedback com calma e identificar insights úteis, ignorando informações negativas que não têm base factual. Epicteto afirmou que essa abordagem não apenas preservará sua paz interior, mas também protegerá sua honra profissional. Não fale sobre suas teorias, viva por elas. Para realmente viver de acordo com a filosofia, você deve responder de maneira calma e ponderada, em vez de adotar uma postura defensiva. Você deve permitir que a qualidade de suas respostas e, em última instância, seu trabalho falem por si. Optar por não responder a uma crítica injusta não é apenas um ato passivo, é uma ação estratégica. Aceitar o chamado do estoicismo para focar no que podemos controlar. Nossas respostas e atitudes transformam potencial conflito em um sinal de nossa força pessoal e compromisso filosófico. Ao enfrentar os desafios da vida, considere como o silêncio pode beneficiá-lo. Quais oportunidades podem surgir se você optar por um silêncio reflexivo em vez de uma resposta impulsiva? Como essa prática pode não apenas melhorar sua própria paz de espírito, mas também influenciar aqueles ao seu redor? Ao incorporar princípios estoicos em nosso cotidiano, especialmente quando somos criticados injustamente, alinhamo-nos a uma filosofia que valoriza a força do caráter acima da aprovação temporária dos outros. Isso fomenta o crescimento pessoal e inspira os outros a fazerem o mesmo. Particularmente no mundo atual, onde a ostentação e a autopromoção frequentemente abafam a humildade, o estoicismo nos orienta a abraçar o silêncio. E o sábio Marco Aurélio nos lembra: não perca tempo discutindo sobre como um bom homem deveria ser, seja um. Nesse contexto, pense em como o silêncio em resposta à ostentação pode transformar um ambiente alimentado pelo ego em um espaço de autorreflexão e crescimento. Críticas sempre estarão presentes na vida, e elas podem ser uma excelente forma de aprender e evoluir, mas nem sempre são justas. Mesmo quando tem a intenção de machucar alguém. Em tais situações, pode ser desafiador manter a calma e agir da maneira correta.
O estoicismo, uma filosofia que teve início na Grécia Antiga, oferece conselhos eternos sobre como lidar com críticas ásperas com classe e dignidade. Ao seguir os ideais estoicos, podemos transformar experiências ruins em oportunidades para crescermos como pessoas e nos tornarmos mais fortes internamente. Número 2. Quando você está cercado por pessoas que se gabam. Imagine-se em uma festa ou reunião onde as pessoas estão tagarelando sobre suas conquistas, posses ou sucessos. Você pode sentir a tentação de se juntar à conversa e se gabar de si mesmo, mas o estoicismo sugere uma abordagem diferente. Ao invés de se envolver na competição de egos, você pode escolher permanecer em silêncio e observar. O silêncio não indica que você não tem nada a dizer ou que é inferior. Na verdade, é uma demonstração de autoconfiança e maturidade. Mostre que você não precisa provar nada aos outros e que está confortável em ser quem realmente é. Além disso, o silêncio pode proporcionar a oportunidade de aprender mais sobre as pessoas ao seu redor. Ao ouvir atentamente, você pode descobrir aspectos delas que não revelariam se você estivesse falando. Número 3. Quando você está de luto. A perda de um ente querido, um emprego ou uma oportunidade significativa pode ser uma das experiências mais desafiadoras da vida. É natural sentir dor, tristeza e raiva. No entanto, o estoicismo nos ensina que é essencial não nos deixarmos dominar por essas emoções. Em vez disso, devemos procurar equilibrar a aceitação de nossos sentimentos sem permitir que eles nos dominem. Isso implica permitir que nossas emoções fluam sem tentar forçar um fechamento prematuro. Reflita sobre como você lidou com perdas no passado. Como a prática estoica do silêncio reflexivo poderia ajudá-lo em momentos futuros de luto? Como essa prática poderia impactar não apenas sua própria recuperação, mas também a de quem está ao seu redor? Sinta-se à vontade para compartilhar suas reflexões e experiências sobre a perda, assim como as práticas estoicas que podem ter influenciado sua trajetória. Quais lições você aprendeu e como o silêncio auxiliou na superação? Vamos conversar e crescer nos comentários abaixo. Uma das maiores dificuldades da vida é lidar com a morte. É complicado enfrentar a dor e a tristeza ao perder algo que é importante, como um ente querido, um emprego ou uma grande oportunidade. O estoicismo, uma filosofia antiga iniciada por Zenão de Cítio em Atenas, nos oferece conselhos atemporais sobre como enfrentar esses períodos difíceis. Adotar uma visão estoica pode nos capacitar a permanecer firmes e tranquilos, mesmo quando perdemos algo valioso. Número 4. Quando você está com raiva. A raiva é uma emoção intensa que pode nos levar a dizer ou fazer coisas que lamentaremos mais tarde. O estoicismo nos ensina que é crucial refletir sobre nossa raiva, mas sem deixar que ela nos domine. Quando sentimos raiva, é importante dar um passo para trás e respirar profundamente. Isso nos ajudará a acalmar os nervos e pensar de forma clara. Uma vez que estamos mais serenos, podemos começar a compreender o que está nos irritando. É vital lembrar que a raiva é uma emoção natural, mas isso não é justificativa para sermos rudes ou agressivos. O estoicismo nos orienta a tratar os outros com respeito, mesmo quando estamos irritados. Número 5. Quando você está tentado a reclamar. É fácil se queixar de coisas que não vão bem em nossas vidas. No entanto, o estoicismo nos ensina que reclamar é uma perda de tempo. Ao invés de lamentações, devemos nos concentrar em buscar soluções para nossos problemas. Quando formos tentados a reclamar, devemos nos recordar de que sempre há alguém enfrentando dificuldades maiores que as nossas. Isso pode ajudar a colocar nossas próprias lutas em perspectiva. Número 6. Quando você está sendo ignorado. Ser ignorado pode ser doloroso, mas é importante lembrar que isso não é o fim do mundo. O estoicismo nos ensina que devemos aceitar que não somos o centro do universo. Quando somos ignorados, devemos tentar compreender o porquê disso. Talvez a outra pessoa esteja ocupada ou simplesmente desinteressada. De qualquer forma, não devemos deixar que isso nos afete. Número 7. Quando você se sente perdido. Sentir-se perdido é uma parte normal da vida. Todos enfrentamos períodos em que não sabemos qual caminho seguir. O estoicismo nos ensina a abraçar a incerteza e a buscar nosso próprio caminho. Quando nos sentimos perdidos, devemos permitir que o silêncio nos envolva. Isso nos ajudará a refletir e encontrar nosso verdadeiro eu. Número 8. Quando a situação está além do seu controle. Há momentos em que as coisas simplesmente não saem como planejamos. O estoicismo nos ensina que não devemos nos preocupar com coisas que estão além do nosso controle. Em vez disso, devemos focar em como responder a essas situações. O silêncio pode ser uma forma poderosa de nos concentrarmos em nosso interior e encontrar paz. Número 9. Quando é hora de se retirar. Às vezes,
a melhor opção é se afastar de uma situação. O estoicismo nos ensina que nem todas as batalhas valem a pena ser lutadas. Se você perceber que uma conversa ou situação está se tornando tóxica, não hesite em optar pelo silêncio e se afastar. Às vezes, a retirada é a melhor escolha para preservar sua paz interior. O silêncio é uma ferramenta poderosa que muitas vezes esquecemos em nossas interações diárias. Ao aplicar os princípios estoicos ao silêncio, podemos aprender a valorizar a força que vem de não falar. Ao longo de nossas vidas, enfrentaremos momentos em que o silêncio é mais adequado do que as palavras. Quando aprendemos a adotar essa prática, não apenas cultivamos um senso de paz interior, mas também nos tornamos mais resilientes e atentos. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em uma dessas situações, lembre-se do poder do silêncio e do valor que ele pode trazer. Ao abraçar o silêncio estoico, você se abrirá para uma nova maneira de interagir com o mundo e com você mesmo.